hoje o capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos estudar 3 tópicos: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos e o óbolo da viúva. Lembrando da importância de nós caminharmos juntos, refletindo, meditando, até o final do nosso estudo. Fica até o finalzinho, porque lá no final você vai ajudar a construir aquela conexão para o fortalecimento da nossa energia. Juntos somos força, lembra? Que nós já estudamos isso, e eu recordo aqui todos os encontros, para que aproveitemos este momento mágico da existência, de fazermos a conexão com Deus. Afinal de contas, somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Primeiro item, fazer o bem sem ostentação. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas ruas e nas sinagogas. Isso Jesus referindo-se ao comportamento do povo daquela época. Para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que aqueles que assim fazem já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. Porque o vosso Pai, que está nos céus, vê o que se passa em segredo, e dela vos dará a recompensa. E no outro trechinho ele diz assim: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E junto com aquele povo, ao mesmo tempo, veio um leproso até Jesus. E o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo-lhe a mão, tocou-lhe e disse: Eu o quero. Estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos apresentar, vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. E aqui já tem um detalhezinho interessante. Quando Jesus diz: Ide, guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide mostrar-vos ao sacerdote lá no templo. E oferecei o dom prescrito por Moisés. Era um hábito da época na Judéia que as pessoas que eram acometidas por uma enfermidade grave, no caso a lepra, ou alguma doença parecida com ela, e por ser desconhecida era classificada como a lepra, ou aquelas obsessões que tinham, digamos assim, eram interpretadas como um estado de loucura, essas pessoas elas eram excluídas da contagem oficial da sociedade e eram tidas como mortas. Então, quando elas, de alguma maneira, ou faziam um tratamento, de alguma sorte conseguiam benefício e se viam curadas, Moisés havia prescrito e determinado que quando isso acontecesse, era dever ir ao templo, apresentar-se ao sacerdote e mostrar que ela já estava curada. E aí, nesse caso, ela devia fazer uma oferenda ao templo.
em sinal de reconhecimento e gratidão a Deus pela dádiva recebida. Então, o dom prescrito por Moisés era uma oferenda pela graça da cura recebida. De modo que fazer o bem sem alardear, vangloriar-se, é um grande mérito. Fazer o bem sem alardear, sem vangloriar-se, é um grande mérito. Ocultar a mão que dá, isto é, fazer o bem no anonimato, é muito mais meritório. E por que é mais meritório? Por quê? Porque é sinal de superioridade moral. Aquele que assim age identifica-se com a vida futura e coloca-se até mesmo acima da humanidade ao renunciar o reconhecimento dos homens e optar por esperar o reconhecimento de Deus, que virá, porque Deus é justo e bom. Aquele que estima, portanto, a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Para esse, a vida presente é mais importante do que a vida futura. E há pessoas assim. Há pessoas que nem acreditam na vida futura, esquecendo-se que nós somos espíritos vivendo uma experiência em um mundo material, num corpo material, que tem necessidades materiais, mas que há ali um espírito com necessidades de suprimento espiritual. E muita gente se esquece disso. Então nós devemos viver bem a vida presente para garantir uma vida futura muito melhor. Porque tudo tem consequência. E aqui tem uma consideração a fazer. Tem muita gente que interpreta esta passagem de forma equivocada. Ah, então eu tenho que sofrer agora para ser feliz na vida espiritual. Não! Para ser feliz na vida espiritual, também como uma consequência natural do aqui e agora. Mas a cada coisa boa que eu faço aqui e agora, eu já experimento a alegria, como a caridade, como o bem, como contribuir, como servir ao outro de alguma forma. Só quem faz sabe o gostinho gostoso que é sentir-se útil e contribuir um pouquinho para com o outro. Então esse futuro é o futuro logo, imediato, àquilo que nós estamos fazendo, porque é uma consequência natural de experimentarmos aquela energia que nós produzimos pelo trabalho edificante. Nós respiramos este hálito. Não dá para ser diferente. Então, o bem-estar futuro é uma consequência natural de nós nos mantermos fazendo boas atividades. O espírito hoje reencarnado, lá no futuro, depois desta existência, desencarnado, livre dos laços da matéria, colherá, sim, os frutos das boas obras, das boas resoluções que tomou e deliberou servir, ser útil de alguma forma. Ele vai colher os frutos, por quê? Como eu disse há pouco, aquilo que nós fazemos agora, de forma continuada, esses benefícios são cumulativos. Nós vamos enriquecendo a nossa bagagem. Eu gosto de dizer, nós vamos fortalecendo a musculatura espiritual quando nós nos propomos a fazer o bem. Então é natural que quando nós deixarmos a matéria lá na frente, o nosso espírito desfrute desse bem-estar que ele construiu desde antes. Então, as nossas alegrias, nós as colhemos na medida em que vamos trabalhando, em que nós optamos por trabalhar para servir ao outro, para fazer a caridade. Ainda há muitos que só fazem a caridade um serviço para beneficiar alguém, se o beneficiado propagar o serviço realizado. Mas se for no anonimato, não dá um centavo. Ainda há. Daqui a pouco nós vamos ver uma passagem do Evangelho que ilustra bem isso, há mais de 2000 anos. E nós carregamos ainda o ranço de alguns vícios, e agora nós temos a oportunidade mágica de aparar essas arestas, de nos corrigir e nos tornarmos pessoas melhores, pessoas de bem, como nós já estudamos em capítulos anteriores. Por isso Jesus disse que aqueles que fazem o bem com ostentação, ou seja, para ser visto,
já receberam a sua recompensa. Afinal, procurar a própria glorificação na terra, pelo bem que faz, é pagar-se a si. Deus não lhe deve mais nada. Eu não tenho para receber lá na frente. Assim como fazer aqui em favor daquele que sofre e que necessita mais do que nós, e que nós podemos, de alguma forma, contribuir no limite da nossa possibilidade, nós também colhemos no aqui e agora esse benefício. Só que ele é cumulativo, porque vai fazendo parte da bagagem espiritual, da bagagem moral do espírito. E o orgulhoso que humilha o beneficiado. Existem também, já vimos cenas assim, lamentáveis. Esse não terá nem a recompensa terrestre, pois não recebe a gratidão nem o reconhecimento do beneficiado, e muito menos a divulgação dos seus feitos, porque aquele suposto bem causou mal ao destinatário. Então, nesse caso, aquela ação não gerou nenhum benefício para quem a realiza, para quem humilha, para quem maltrata o outro. Então, a beneficência sem ostentação tem duplo mérito, porque além da caridade material, também é caridade moral. É poupar o beneficiado, respeitar a sua dignidade humana. Agora, é preciso cuidado, porque dependendo da maneira como a ação é praticada, pode humilhar quem recebe. Então, precisamos tomar cuidado, até nas palavras, na forma como nós nos dirigimos ao necessitado. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. Portanto, reflitamos. Como é a verdadeira caridade? Como é? Como você acha que é? Ela é delicada e cuidadosa para dissimular o benefício realizado. Evita as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta ainda mais a dor de quem já está machucado, doído, humilhado. Então, a verdadeira caridade sabe encontrar e colocar palavras doces e afáveis, que deixam o beneficiado à vontade diante do seu benfeitor, enquanto que a caridade orgulhosa esmaga, diminui, humilha, machuca. Eu quero falar agora sobre os infortúnios ocultos. Aquelas dores que estão aí, umas vezes muito perto da gente, a gente não vê. Vamos lá para o outro extremo. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e é possível ver generosos impulsos para reparar os estragos de determinados desastres, de determinadas tragédias. Nós já vimos diversas ocorrências no noticiário, tsunamis, épocas de chuva nos morros, quanto as pessoas sentem-se sensibilizadas e mobilizam recursos. O próprio material humano, pessoas para trabalhar. Nós vimos recentemente naquele incêndio lá no Líbano, no porto de Beirute, imediatamente os povos, diversos países, inclusive o nosso, se mobilizando e enviando ajuda humanitária. Pessoas, medicamento, alimento. E isso é ótimo. É a semente do bem despertando entre as nações. Acontece que, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas acamadas, enfermas, atormentadas de toda sorte, que sofrem muito sem se lamentar, outros sofrendo e lamentando. E são a esses infortúnios que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, antes que eles venham pedir assistência. Mas nós carregamos alguma dificuldade ainda nesse sentido, porque nós ainda somos reativos, mas já fazemos alguma coisa.
Graças a Deus. Saímos daquele estágio do desculpismo. Nós não temos, eu disse, nós somos reativos. O que é isso? Nós não temos na nossa sociedade uma estrutura de trabalho assistencial organizada a ponto de descobrir os realmente necessitados lá onde eles estão. Então, nós esperamos que eles venham. E quando eles chegam, nós socorremos. A propósito, nós temos o nosso departamento assistencial na casa, cujos trabalhadores eu aproveito para cumprimentar, porque ajudam a fazer o trabalho acontecer de alguma forma. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que já têm o seu desprendimento das contribuições para que estes trabalhadores encarregados da organização, distribuição, triagem, entrevistas, instruções, palestras mensais, tem todo um trabalho que é realizado. Só que ele é reativo, é para as pessoas que vêm. Mas ele já existe. Depois que eles vêm pedir, é que nós fazemos um cadastro, passamos a assistir, acompanhá-los, fazer essa triagem à qual me referi. Mas nós já estamos fazendo alguma coisa. O ideal é que fôssemos lá conhecer de perto as reais necessidades. Nós estamos falando de um mundo ideal. Mas nós já estamos fazendo aquilo que já é possível ao alcance das nossas mãos. E eu fiquei pensando, e se nós fôssemos perguntar a Jesus, o que Jesus diria sobre isso? Ainda estamos em aprendizado. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Já estamos trabalhando. Então, a melhor maneira de ensinar é fazer e dar o exemplo. Já estamos fazendo, já estamos arrebanhando outros trabalhadores, até porque precisamos de continuadores. Allan Kardec narra o caso de uma senhora, de uma mulher, que criou o hábito de fazer a caridade ativa, ir lá, na periferia, conhecer a real necessidade. Quais são aqueles realmente que precisam de socorro imediato. Em estado de extrema pobreza, de extrema penúria. E ela levava suprimentos de alimentos, medicamentos, tinha o cuidado de vestir-se com simplicidade para não humilhar aquelas pessoas que já estavam humilhadas pela dor, pelas necessidades. Um outro cuidado, levava sempre consigo uma filha adolescente, para ensiná-la pelo exemplo a cultivar a prática do bem. Quando chegava lá, a moça queria distribuir as coisas, os gêneros alimentícios, os medicamentos, e a mãe dizia para ela, olha, você até pode distribuir, mas a doação não é sua. A doação, o crédito dessa boa ação é meu. Então, a mãe sugere a ela, você deve se preparar para doar de você. Por exemplo, a hora que nós formos aqui, eu for orar por essas pessoas doentes, você vem orar comigo. Esta oração, este momento, esta contribuição é sua, você está doando de você. Mas você pode fazer mais, diz a mãe à moça. Você pode aprender a costurar. Aprendendo a costurar, você vai fazer roupas para estas crianças. E assim que as roupas estiverem prontas, e então nós viremos aqui e você vai distribuir algo de você. Você estará doando de você. Dessa forma, aquela mãe, verdadeiramente cristã, estava formando a sua filha na prática das virtudes ensinadas por Jesus, a prática da caridade. A partir de pequeninas contribuições. Porque há muita gente que fica dizendo, eu não consigo fazer, eu não tenho recursos. Uma prece é recurso valiosíssimo. Nós temos tido exemplos extraordinários em tempos de pandemias, pessoas que nem conhecem o centro, mas que chegaram até nós, por conhecerem pessoas que frequentam a nossa casa, cujo pedido de socorro chegou até nós, e nós fizemos orações à distância para essas pessoas e elas colheram benefício. Recebi um retorno semana passada de uma pessoa me dizendo, me contando da alegria, porque não entendia, não sabia como é que pode funcionar. Gente, funciona.
Tem cientistas já dizendo para o mundo, aqui o mundo material, que tudo está conectado. Nós já sabíamos isso desde quando começamos a estudar Jesus. Desde quando passamos a estudar a doutrina espírita. Tudo está conectado. Por isso, eu sempre lembro na abertura do nosso estudo, lá no começo, fiquemos até o final, porque juntos estaremos conectados com esta fonte que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá essa força, o sustento. Porque somos espírito, nós precisamos alimentar o espírito. E uma das maneiras é a oração, a outra é a prática do trabalho na obra do bem. Eu falava ainda há pouco da importância das pequeninas boas obras. Vamos ilustrar com um trechinho do Evangelho que trata do óbolo da viúva. Vejamos o que é que Jesus ensinou nesse trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Você vai encontrar em Lucas também no capítulo 21, versículos de 1 a 4. O óbolo da viúva. Então Jesus estava sentado ao lado do gasofilácio. Gasofilácio era o recipiente, o local onde as pessoas depositavam as suas doações, o dinheiro. Então Jesus ficou ali ao lado e observava de que maneira o povo colocava a grana, o dinheiro, as doações, as oferendas. E que várias pessoas ricas depositavam muito dinheiro ali, diante do olhar das pessoas que os observavam. Veio uma senhora muito pobre, diz o texto, uma pobre viúva, que ali colocou somente 2 pequenas moedas. Naquele momento, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: eu vos digo em verdade que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles outros juntos, que colocaram o dinheiro ali no gasofilácio. E explicou o porquê. Disse: todos os outros deram de sua abundância, daquilo que lhes sobra. Mas esta viúva deu de sua indigência. Deu mesmo tudo o que tinha. Tudo o que lhe restava para viver. Mais uma vez, lá estava ele colocando de forma contundente uma mensagem para dela extrairmos o fundo. Buscar a essência do que ele estava trazendo para que a gente adote. Para fazer bem para a gente viver vida boa. Do que ele estava falando então? É claro que é preciso extrair a essência, porque ninguém de sã consciência vai pegar e entregar tudo lá e ficar passando necessidade. Olha, doou mesmo tudo o que lhe restava para viver. Isso aqui é uma imagem alegórica, que de fato ele estava trabalhando, desejando que as pessoas alcançassem do seu ensinamento. Que mesmo em meio às dificuldades, aquela mulher fez a sua doação com sinceridade e não para ser vista. Ela fez porque ela sentiu o desejo de fazer. Ela avaliou o quanto ela podia doar naquele momento. Então, qual é a lição que fica? Faça sempre o bem, pelo prazer de fazê-lo, e não para ser visto e reconhecido diante do público, que é o que faziam aqueles que tinham bastante e que nada lhes fazia falta. É fazer com sinceridade, no limite, no alcance da sua possibilidade. Mas tem muita gente que poderia fazer e usa um outro recurso, que é esconder-se por trás das desculpas. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer mais, tanto bem quanto gostariam de fazê-lo. Por falta de recursos suficientes, dizem alguns. Dizem alguns que desejariam uma fortuna, ganhar na loteria para fazer mais caridade. Ah, se tivesse mais dinheiro, faria mais caridade. É claro que essa intenção é bacana, louvável até. E até pode ser sincera para um ou outro, para algumas pessoas. Mas a pergunta é, será que essa intenção é realmente desinteressada para todos que dão essas desculpas? Será? Será que não existem aqueles que, mesmo desejando fazer o bem aos outros, não ficariam muito mais contentes em começar
tendo a grana, né, em começar a fazer o bem primeiro para si mesmas. Começando a darem assim de presente algumas alegrias adicionais, um pouco mais de supérfluo, para então, só depois disso, sobrando o resto, dou aos pobres. Irmãos, irmãs, essa segunda intenção, disfarçada, anula o mérito da intenção. Por quê? Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Jesus ensinou isso em todas as suas lições. Nós temos lembrado aqui nos nossos estudos. Importe-se com o outro, respeite o outro, aceite-o como ele é, e quando fizer algo, faça pelo prazer de fazê-lo, sem esperar reconhecimento. Então, o sublime da caridade, nesse caso, seria fazer todos os esforços com os seus recursos, a sua inteligência, o seu talento, o seu trabalho, porque Deus dá a cada um de acordo com a sua dedicação. E então prover recursos para si e também para participar no trabalho, na obra do bem, na medida da possibilidade, ao invés de ficar esperando ganhar na loteria. Então, ficar esperando ganhar na loteria para ter mais recursos para fazer caridade é uma desculpa seguramente esfarrapada. Porque nós podemos fazer caridade com o que dispomos neste momento. Ainda que estivéssemos sem grana. Lembra o exemplo que dei há pouco? Da mulher quando convida a filha para orar por aqueles doentes? Então, quando uma pessoa realmente deseja fazer o bem, ela faz. Quando ela realmente deseja fazer o bem, ela encontra uma maneira e faz. E quando ela não quer, ela encontra uma desculpa. Imaginemos alguém que ganhou na loteria. Será que aquela criatura que ganhou na loteria agora, de fato, vai realmente fazer muito mais caridade? Só porque ela ganhou na loteria? O que você acha? A resposta é: depende. Depende do quê? Por que a resposta é depende? Porque o fato puro e simples de ganhar uma grana, como a gente diz na gíria, uma bolada, né, de bolão, de montante arrecadado, só serve para uma coisa. Uma pessoa que recebe esta bolada só serve para uma coisa: revelar aquilo que a pessoa já é. É isso mesmo. Aquela bolada, aquela grana, não é garantia de que ela vai agora fazer mais caridade. Não é. Por quê? Pelo seguinte: primeiro, se ela for uma pessoa caridosa, agora com mais recursos, ela vai fazer mais caridade. Ela vai ser mais caridosa ainda. Agora, se ela for uma pessoa mesquinha, ela vai se tornar ainda muito mais mesquinha. Por isso eu disse que o dinheiro só serve para revelar aquilo que a criatura já é. Então não é. Aqueles que vivem dando desculpas não estão prontos. O despertar ainda não aconteceu. O despertar para os ensinos de Jesus. Muitos até sonham com a possibilidade de ganhar dinheiro fácil, jogar na loteria e ficar rico de repente. Alguns pedem até para os espíritos uma mãozinha nesse sentido. A esses, digo, não conhecem e nem compreendem o verdadeiro objetivo do Espiritismo, da doutrina espírita, que é explicar Jesus para que pratiquemos a lei de amor. Desconhece a missão dos benfeitores, dos espíritos, que nos ajudam a cumprir a lei de Deus, que é nos amarmos. Pois os espíritos do bem não se prestam a esse favor. Eles se prestam a nos orientar, a nos fortalecer, a nos clarear o entendimento para que pratiquemos o Evangelho de Jesus, para que alimentemos o Espírito e venhamos a colher as alegrias, ainda aqui enquanto trabalhamos, e que serão duradouras porque faz parte da bagagem espiritual ao longo da caminhada do Espírito no mundo espiritual. E aqueles que têm uma intenção verdadeira, como é que ficam? Esses,
cuja intenção é realmente livre, isenta, despojada de qualquer interesse pessoal, e que não consegue fazer todo o bem que gostariam, a esses vai aqui um lembrete. Qual é o lembrete? Lembra da lição do óbolo da viúva? Então, o óbolo do pobre, que muitas vezes tira de sua própria privação, pesa mais na balança da justiça divina do que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Tem o seu valor? Óbvio que tem o seu valor. Mas pesa menos, porque para o outro foi mais sofrido, então tem mais valor. Conclusão: faça o bem que estiver ao alcance de sua possibilidade. Aquele que realmente deseja ser útil ao seu próximo, encontra uma maneira de servir. Não há ninguém que esteja impossibilitado de fazer o bem, diz o Espírito de Verdade em O Livro dos Espíritos. E acrescenta: só o egoísta não encontra ocasião de fazê-lo. E o que pode ser feito na falta de dinheiro? Esforço, empenho, dedicação, doação do seu tempo, seu repouso, uma prece, tudo isso pode ser oferecido para contribuir com os outros. Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Dito isso, irmãos e irmãs, para levar para o travesseiro, vamos recordar, fazer o bem sem ostentação. Aquele que ostenta a caridade que pratica já recebeu o pagamento. Então, nós não temos nenhuma necessidade de fazer propaganda, porque os créditos espirituais, Deus está vendo. Os infortúnios ocultos, treinar a caridade ativa. Nós já estamos fazendo a caridade reativa, o que já é bom, mas nós podemos estar mais atentos. Quem mais eu posso ajudar? Estar de olho. Quem mais eu posso incluir no rol dos assistidos? E o óbolo da viúva, que nós vimos até aqui. Doar de si, independentemente dos recursos materiais que possuímos. O que conta? Outro dia eu disse aqui, vou recordar aqui, vou repetir. Deus julga mais a intenção do que o fato. O quanto nós estamos efetivamente, realmente desejosos de servir e de contribuir. Nós já estamos realmente participando de forma contributiva, ativa, ou ainda estamos naquele mundo onde tem muitos dando desculpas, né? Era isso que nós tínhamos para hoje, que aqui deixamos para conversar com o travesseiro e trazer nas nossas reflexões ao longo dos nossos dias, das nossas vidas, para que vivamos dias melhores. Jesus nos abençoe a todos. Queria dar a minha contribuição, Agrício, lembrando que o bem é sempre o bem. Quer dizer, o benefício que nós fazemos para o outro vai, de alguma maneira, ajudar aquele que é necessitado, ainda que eu faça com orgulho. É melhor do que eu não fazer nada, né? Kardec pergunta isso ao Espírito de Verdade. Eu não me lembro qual é a questão no Livro dos Espíritos, e ele falou: ainda assim é melhor do que aquele que continua dando desculpa e não faz nada. Às vezes nós fazemos isso, né? Pois é. A gente vê um pôster lá, uma notícia no jornal ou no Face, divulgando a caridade, divulgando o assistencialismo. E a gente fica criticando e não olha para ver o que é que nós fazemos. O André Luiz tem nesse sentido aí dessa sua fala, um escrito que diz o seguinte: não critique. Em algum momento ele fala assim: olha, se você criticar, você tem o dever de fazer, no mínimo, melhor do que o cara está fazendo. Você não está fazendo nem o que ele está fazendo, então para que criticá-lo? Além do que, se você está julgando que é uma caridade orgulhosa, ainda assim ela tem o seu mérito, como nós acabamos de dizer aqui. Quem faz o bem por orgulho vai aprender um dia a fazer com humildade. Sem sombra de dúvida. E um outro detalhe, né? O bem, pode parecer surrada a frase, mas a propósito, vou aqui recordá-la: o bem é sempre o bem, quaisquer que sejam os caminhos que a ele conduz. Jesus julga sempre a intenção, né?
Mais do que o fato. É o que conta na balança da justiça de Deus. Eu penso assim, fazer o bem é um hábito que a gente vai adquirindo. Fazer doação, dar dinheiro, a gente vai aprendendo, vai incorporando isso na vida. Então, tudo é um processo. Primeiro a gente não quer fazer, depois a gente faz contra a vontade, a gente faz para ficar livre de alguém, a gente faz por vaidade, e um dia a gente vai ser caridoso, desinteressado. E alguns deles, até para chegar nesse dia, ele passa uma existência inteira relutando. Ele vai para a pátria espiritual. Chegando lá, quando ele acorda, ele não quer saber. Eu me recordo que nós atendemos já alguns trazidos na reunião mediúnica, lamentando o desperdício das oportunidades que teve. E agora amargando os próximos passos, que é justamente para aprender aquilo que ele teve oportunidade de fazer e não fez. Quer dizer, só para ilustrar isso que o Donizete acaba de dizer, em algum momento a gente vai acordar, ainda que seja pela via do deixar para depois, mas vai acontecer.